Então você teve uma grande ideia. Ou teve uma ideia de tamanho normal. Tá, talvez na verdade seja meia ideia ainda, mas você acha super legal. E agora vem a parte mais complicada. Quando é a hora de tirar essa ideia do papel? E como dá para fazer isso na prática mesmo? Colocando a mão na massa e fazendo acontecer. Digo que é a parte mais complicada, não porque esse fazer, essa mão na massa, seja uma habilidade para poucos, mas porque colocar uma ideia no mundo também exige bastante da gente. Exige flexibilidade e também foco, exige intenção e, ao mesmo tempo, abertura para o novo. Exige uma boa dose de coragem para lidar com o medo e a pressão que a gente pode sentir ao longo do processo. É por isso que escolhemos esse tema do fazer para fechar essa temporada do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em Podcast. Eu, Ana Valenzuela, sou muito fã do método que a nossa convidada de hoje usa para ajudar times de todo tipo a resolver os desafios de colocar uma ideia no mundo. A Bárbara Soalheiro é fundadora da Mesa Company, uma empresa que junta equipes para resolver problemas complexos em 5 dias. Com a pandemia, essa mesa do título também virou uma mesa virtual, mas o processo segue o mesmo, foco total e presença na missão, deixando a criatividade fluir sem perder de vista a criação de um produto. E, principalmente, sem se agarrar à ideia da ideia original. Porque uma coisa nova e melhor sempre pode surgir pelo caminho se nós estivermos abertos a isso. Do CEO da Natura ao diretor Fernando Meirelles, muita gente já participou das mesas da mesa. E hoje, a Bárbara compartilha com a gente como você também pode colocar o que você quer no mundo com o método dela. Tudo pronto? Então vamos aprender. Bárbara, antes de mais nada, muito obrigada por estar aqui, batendo esse papo com a gente. Primeiro, eu queria que você contasse como é que funciona o método da mesa e o que torna ele diferente. Bom, para começar, obrigada. Que alegria. E vamos lá. Mesa. O que a gente é um método de trabalho em equipe desenhado para resolver problemas complexos, destravando, o que a gente fala é que a gente faz isso ao destravar o potencial humano para processar mais e executar mais rápido. Então, né, uma frase longa, não sei de palavras bonitas, mas muito precisa, porque o que a gente acredita é que a mesa cria esse universo onde as pessoas processam informação de um jeito que elas não processam em outros ambientes e executam mais rápido por causa do processo do processamento de informação e porque elas têm todo o conhecimento e todas as habilidades que elas precisam a uma cadeira ou uma janelinha de distância. Então, é um tempo-espaço, eu diria, a mesa em que a gente se compromete a chegar numa solução para problemas de naturezas muito diferentes. E aí a gente monta o time, né? Então, quando a gente entra nesse tempo-espaço, a gente está com o que a gente fala que é 100% dos conhecimentos e 100% das habilidades que aquele problema precisa para ser resolvido. Então, uma parte muito grande do que a mesa faz é montar esse time, né? O que uma mesa faz, ou que um líder de mesa tem que fazer, e a gente diz qualquer pessoa que queira resolver um problema complexo tem que fazer, é montar o time correto. E aí, entrar nesse universo em que aquele time diz, juntos, a gente vai entregar uma solução. Então esse eu acho um jeito gostoso assim, de entender a mesa, porque traz bastante também assim, do convite à aventura, que é o que a gente faz, que é assim, vamos aí resolver uma missão, tem uma missão, precisa de uma solução, vamos junto. E nesse convite à aventura, você já teve de diretor de cinema a CEO de grandes corporações. E aí eu queria saber o que de problemas em comum você já viu nessas diferentes aventuras. A gente lida com problemas específicos, né? Então, assim, a pessoa traz um problema com o que ela tá vivendo. E aí, por isso, a gente já sentou de diretor de cinema, a CEO de empresa, a cirurgião dentista, por exemplo. Até tem uma história boa, porque quando a gente começou a mesa, uma amiga me perguntou assim, não, mas você acha que dá pra resolver qualquer problema com esse método? Eu falei, sei lá, não sei, talvez não dê pra resolver um problema de odonto. Foi o exemplo que eu usei. E aí, corta pra 4 anos depois, a gente fez uma mesa que tinha um cirurgião dentista, onde a gente resolveu uma solução que tinha a ver com odontologia. Então, eles são específicos nesse sentido, né? Agora, eu acho que um desafio comum a todos nós, né, e a todo mundo que principalmente foi formado nas últimas décadas para um ambiente de trabalho
pô, que queria muita segurança, que estava buscando muita segurança, acho que o desafio comum é essa capacidade e entendimento de que você pode tomar uma decisão, de que você pode usar a sua experiência que você construiu fazendo para dar passos, né? Assim, que trabalhar é de fato criar, né? Essa coisa de que é sobre isso não existia e agora existe, né? Então esse eu acho que é um desafio que todos nós e a mesa permite que você faça isso, né? Te dá os instrumentos para que você sinta isso, assim. Nossa, trabalhar é criar, é dar este passo adiante. Então acho que isso eu vejo em comum. A gente sabe que ideia é uma coisa, colocar em prática e executar é outra, completamente diferente. E aí, quais são os maiores obstáculos na hora de fazer essa ponte? É interessante, porque na mesa a gente fala muito isso, que tem gente que é muito apaixonado pela ideia de encontrar a ideia perfeita, né? E a gente não acredita muito que exista ideia perfeita. A gente fala, cara, ideia quase que... Eu mesma, pessoalmente, isso varia das lideranças de mesa, mas o dia da ideação na mesa é o dia 2. E eu sempre falo, é o dia que eu menos gosto, entendeu? Porque é quase como se para mim, de fato, não importa a ideia. O que importa é a semente que está atrás de qualquer ideia que a primeira aparece. E depois é construir. E a ideia só se materializa quando ela está pronta, sabe? Assim, na minha visão. Então, para usar uma boa metáfora, é assim... O que eu sinto, às vezes as pessoas acham que a ideia é a árvore e que, portanto, você precisa enxergar a árvore antes de começar a construir, né? Só que não, certo? Inclusive, árvores não se constroem desse jeito. A ideia é a semente. O que tem valor não é a ideia, o que tem valor é a semente, que é o que você quer, o que você está plantando, onde você quer chegar. E aí é só deixando, né, as coisas, assim, fazendo que você vai conseguir fazer a árvore, né? Então, enfim, essa é a metáfora. Vou te trazer uma pergunta agora que tem muito a ver com o Trilha mesmo. A mesa surgiu, ou pelo menos o embrião dela surgiu, como uma proposta de desenvolvimento, como uma proposta de ensino até. E aí, eu queria te pedir para resgatar um pouco essa origem e dar sugerir pra gente alguns passos práticos pra gente transformar o fazer do dia a dia, em aprendizado e em desenvolvimento pessoal. É verdade, então foi assim mesmo que a gente surgiu. A história é boa. Eu tava indo trabalhar fora do Brasil, e aí meu então namorado, né, que hoje é meu marido, pai dos meus 3 filhos, ele pensou que todo mundo pensa quando, né, seu companheiro, sua companheira vai trabalhar fora, vou estudar alguma coisa, né? Você falou, cara, eu também vou aproveitar nessa vontade. E a gente começou a olhar vários cursos. E na época o Sérgio era editor da Super Interessante, que é dos trabalhos... Ser editor de revista é dos trabalhos mais legais do mundo. Eu também, né, já fui editora na Super, sou uma editora de revista de formação. E aí a gente começou a olhar vários cursos e ele falava, cara, mas nada é mais legal do que, tipo, sentar numa sala de aula e ouvir um professor contar exemplos perfeitos, situações hipotéticas. Não é mais legal do que fazer as matérias da Super, trabalhar com um designer para entender qual é a direção de arte daquela matéria, o fotógrafo, saca? Então, ficou muito claro nesse momento que, assim, trabalhar é que é legal, entendeu? Assim, que se você consegue olhar para o trabalho como o seu ambiente de aprendizado, o seu ambiente de conexão com outros seres humanos, o seu ambiente de fazer o novo, né? Tipo assim, experimentar coisas. Isso tem muito valor. Então, e a mesa nasce como uma resposta a isso, que então o jeito mais legal de aprender seria pegando alguém que é muito excelente em uma prática, né, ou que construiu algo muito relevante. Vou dar um exemplo concreto de uma dessas mesas que hoje a gente chama de mesas de artistas ou mesas independentes, né, mas elas eram a mesa original no começo. Uma que a gente fez foi com o Perry Chain, que é o cara que criou o Kickstarter, né? Então, essa plataforma de financiamento de produtos que revolucionou mesmo o jeito que a nossa geração, né? O Kickstarter, como um dos players desse mercado, tem vários outros. Catarse aqui no Brasil. Essas plataformas mudaram o jeito como a gente financia projetos. Até então, você queria, né, fazer um produto novo, lançar um livro, você tinha que ter um relacionamento com uma editora, né? Hoje você não precisa mais. Então, pra gente na mesa é muito interessante o que essa pessoa foi capaz de fazer. Então, o que a gente fazia é falar, Perry, tem algum projeto que você gostaria de construir? Tem alguma coisa que você gostaria de construir? Porque eu vou te dar o time para construir isso.
E aí, as pessoas, elas eram curso. O que a gente estava vendendo era um curso, porque elas estavam aprendendo ao construir um projeto junto com o Perry Cheng, por exemplo, ou o Dario Calmesi, ou a Jill Rofar, várias outras pessoas com quem a gente trabalhou. E é um formato muito interessante, porque, por um lado, tem um susto primeiro, que você fala, não, mas calma, é um curso ou eu estou trabalhando? Né? Então, peraí, eu estou pagando para trabalhar? E, de fato, a mesa... ela destruía uma coisa que a gente falava para todo líder, artista, assim, esses líderes independentes, é assim, você não é um professor, não seja um professor, não tem democracia, não tem assim, fulano quer se expressar desse jeito. Não, esse projeto tem uma visão, é você que lidera, sabe? Então tinha um momento que, assim, lá pelo dia 3 dessas vezes, eu lembro, não foi uma ou duas vezes, que participantes que tinham pagado chegavam pra mim e falavam, não, isso aqui não faz nenhum sentido, entendeu? Eu tô pagando pra... Só que lá no dia 6, né, essas primeiras meses sempre eram em 6 dias, eles falavam, cara, assim, só faz sentido, só isso faz sentido, porque eu aprendi mais do que eu jamais aprenderia. Né? Porque é isso, você ouve o Perry falar numa palestra, você mesmo em sala de aula, assim, né... Cara, você aprende, claro que você aprende com ele, mas assim, é muito diferente de você ver a pessoa tomando decisões na hora, vendo aonde ela coloca energia, onde não coloca, como que ela resolve um problema inesperado, porque você vai construir uma coisa, dá muito problema no meio do caminho, né? Não é um curso que você planejou a aula 1, a aula 2, a aula 3, sabe? Que você sabe exatamente a trilha. Não, a trilha está sendo feita ali, você está descobrindo essa trilha. Então, eu acho que as dicas práticas, entrando então nas dicas práticas, tem uma coisa muito concreta que eu vejo, abertura para o aprendizado, né? Assim, é muito comum, principalmente depois de uma certa idade, de uma certa experiência na vida, que a gente comece a fingir mesmo que a gente sabe. A gente acha que falar não sei é um erro, né? Assim, não posso falar não sei, eu tenho que... E aí, o que eu vejo, né, repetidas vezes nas mesas, é que as pessoas que chegam mais abertas para aprender são as que vão construir melhor, as que vão ser mais relevantes na construção final da solução, porque elas chegam aprendendo. Então, isso eu acho, assim, muito importante. E, cara, não é fácil, porque bate no nosso ego. Então, assim, eu... que faço isso há 10 anos, muitas vezes me observo falando, nossa, olha como você tá, como é difícil você ir lá na frente de um grupo de gente que você sabe que é muito excelente no que faz e errar, entendeu? E falar, e fazer uma pergunta que todo mundo vai perceber que você não sabe? Então, essa é uma dica prática, se abra para isso. Talvez outra coisa prática seja mesmo se jogar nesse passo adiante, que é construir, né? Que é diferente de você debater ou criticar. Então, o que a gente vê, né, na mesa, né, ao longo desses 10 anos fazendo o que a gente faz, é que o ser humano é um bicho muito crítico. E a gente literalmente poderia debater qualquer assunto 10 anos, né? Não é um exagero. Qualquer assunto que a gente colocar aqui, a gente poderia debater ele por 10 anos. Então, a ideia de que a gente tem que debater muito uma coisa para depois tomar uma decisão, ela é da perspectiva da mesa, não é o nosso caminho. Então essa é uma dica prática de você, assim, se lançar no fazer sem tentar, porque se você deixar, você vai começar a falar, não, mas vai dar isso, vai dar errado, isso vai dar errado. Se você começar a falar, não, tá, mas qual é a solução? Coloca o seu cérebro, vira ele para esse momento de solução. E aí você vai ver que a coisa começa a fluir. Você vai ver que a gente é muito capaz, né? O ser humano também é um bicho muito capaz de construir. É outro pedaço do nosso cérebro que a gente precisa colocar, né, para trabalhar. Eu vejo isso, né? Todas as vezes, estava semana passada numa mesa e é isso, eu estava falando era um assunto super denso para mim, cardiologia, assim, né? Eu tava aprendendo tudo. E assim, ao mesmo tempo falando era um dos caras, cardiologista, é um médico brasileiro que hoje trabalha nos Estados Unidos e é um dos 10 melhores cardiologistas dos Estados Unidos, fazendo o que ele faz especificamente ali, uma intervenção muito tecnológica. E ele falava, pô, mas isso aqui não dá, isso aqui não vai dar por causa disso. Tava eu e ele só, assim, nesse momento de sessão de trabalho, e eu falava, para de me dizer o que não dá, o que dá, o que a gente pode fazer? E aí uma hora dele, né, e aí a gente chegou num lugar e depois ele sentou comigo pra falar, cara, aqui
interessante, porque você não parou, né? Você não me deixou parar nesse lugar onde a gente fica, que é o lugar de isso não dá. Você me fez dar mais um passo. E eu ficava achando que não tinha esse passo, né? Ficava achando que, assim, não tem, só tem isso aqui que eu tô vendo, que é não dá. E aí, ao falar, mas dá, né? Tipo assim, eu não tinha resposta. Ele que era uma mesa de um assunto cardiológico, entendeu? Assim, eu não tinha como eu inventar a solução, mas eu sabia que se ele permitisse a si mesmo olhar para fazer e não para a crítica, não para criticar, ele chegaria. E chegou, de fato. Muito interessante isso, porque você me contando tudo isso me faz pensar em duas coisas. Uma é o que dá, para mim, é o MVP. Então, quando você, que não é da área de cardiologia, fala assim, me diz o que dá, você está buscando o MVP daquela questão. E no momento que você chega na essência, que você falou muitas vezes da semente, da ideia e tal, para mim é de fato o que é produto, o que é inovação, e é muito encantador ouvir você falando sobre isso. E uma outra coisa que eu pensei aqui, Bárbara, queria ouvir um pouco a tua opinião nesse paralelo, porque é um paralelo que você fez e me lembrou. Teve um momento que eu trabalhei no Vale do Silício, e nesse momento havia uma discussão sobre onde se aprende mais. Nas universidades, fazendo ali uma graduação ou uma pós ou um MBA em Berkeley, em Stanford, ou nas incubadoras, ou na 500 Startups, ou na Y Combinator. Porque uma era o fazer, enquanto a outra era o absorver o conteúdo. E são duas experiências muito diferentes, na verdade, né? Então, só queria ver como é que você faz esse paralelo. Muito diferentes, né? Duas experiências muito diferentes. Eu era... Se a gente estivesse falando há um ano, eu te responderia assim, sem dúvida, que fazendo é onde você aprende mais. Mas eu tenho a sorte de liderar mesas, e eu liderei uma mesa para um projeto de construção de uma universidade, né? Essa ideia de que, assim, a gente quer lançar uma universidade. E eu trabalhei com algumas das pessoas mais interessantes do Brasil quando o assunto é educação formal, educação né, assim, universitária, científica, né? Assim, que você... E aí eu aprendi muito, Ana, assim, eu tenho uma frase dessa mesa que ficou muito comigo, que é assim: para você impactar uma nação, para você impactar gerações, para que tenha uma amplitude, a educação consistente, da repetição, do método, da ciência é muito relevante. Então, hoje em dia eu olho e falo, cara, realmente, talvez a combinação seja um arcabouço científico, nesse sentido que eu falo científico, é o método universitário, né, de que as coisas têm que ser provadas e comprovadas e escritas, e, né, então talvez seja esse arcabouço com, né, em paralelo você conseguir ir produzindo e criando, e aí testando um pouco desse método, porque eu acho que talvez é o método de repetição que é de fato importante, porque senão você fica também sempre num raso. Ou seja, basicamente minha resposta é muito complexo, que bom, e não é uma única, né? Que é uma outra coisa que eu acho que vai ficando cada vez mais clara para mim, assim, não tem a verdade, a resposta única, assim, que é uma outra ilusão. Eu tenho 41 anos hoje em dia, então eu cresci ali nos anos 80, 90, né? Meus pais no trabalho, enfim, esse mundo do trabalho em que o importante era as empresas crescerem muito, aí processualizarem, padronizarem. Então você estava em busca de uma resposta correta para o modo como se produz, sei lá, sabão em pó. Não é verdade que existe um modo, entendeu? Assim, existem muitos, e são muitas perspectivas, e são 7 bilhões de pessoas nesse planeta aí, caminhando, aleluia, para cada perspectiva importar, entendeu? E aí você vai se organizando hoje em dia em grupos, né? Questões identitárias, que bom, mas assim, tem muito caminho para um momento em que cada perspectiva vai poder contar, certo? Tipo assim, mas hoje em dia não é nem possível, porque não tem nem arcabouço mental. Então, hoje eu olho e falo, essas duas formas de aprender,
em momentos diferentes, em perspectivas diferentes, contextos diferentes, vão ser muito relevantes. Mas, de fato, esta mesa, em outubro do ano passado, foi bem, mas eu tenho 1 ano certinho, me fez assim, aprender sobre a importância também dessa sistematização. E que lindo essa complexidade que você traz, né? Porque é isso que vai deixando as coisas mais interessantes. Eu vou resgatar o lance que você trouxe da semente. Que a semente é o que importa, não é a ideia, né? Que as pessoas acham que a ideia é a árvore e você disse, não, o que importa é a semente. Eu imagino que, então, aqui a gente tenha que ter muita flexibilidade. É isso que se espera como parte desse processo. Conta um pouquinho pra gente do papel da flexibilidade no desenvolvimento, seja pessoal, da liderança que está ali, seja do impacto no projeto mesmo que está sendo feito. Total, acho um ótimo assim, papo, porque é isso, né? Eu acho que tem que ter nenhuma flexibilidade em relação a mudar a sua essência. Nenhuma. Cara, assim, o caminho é sempre para dentro, é sempre ali, não deveria mexer. E total flexibilidade para o resto, certo? Porque é isso, o contexto muda, as perspectivas mudam, não tem uma única resposta. Então, é sim que, por exemplo, alguém tá numa posição, né, em algum projeto ou dentro de uma empresa. E é muito comum que mude a pessoa que está nessa posição e a pessoa nova falar, isso aqui estava errado. Não tem errado, entendeu? Assim, isso aqui estava aqui até agora. Mas também um time que resiste, né, essa nova chefia que chega querendo, por exemplo, manobrar para outro lado, poxa, tudo bem, vamos manobrar para outro lado, porque agora é a pessoa que está vendo, ela está enxergando para aquele lado, sabe? Então, assim, sim, essa possibilidade da flexibilidade, e eu acho que ela está ligada com essa abertura do aprendizado que eu falei um pouco também, porque esse convite, né? Flexibilidade é o convite a você, experimentar outra coisa e talvez também dê certo, desde que não haja, né, na minha visão, essa flexibilização da essência. É interessante porque a gente está, né, assim, a mesa fala e acredita muito que trabalho e deveria ser uma das coisas mais deliciosas da vida, a nossa, né, é o nosso ambiente de conexão com o humano, de aprender o novo. E existe no momento, assim, tem uma tendência de comportamento de falar, cara, trabalho não é tão legal assim, trabalhar muito não é tão legal assim. E é interessante porque eu fico olhando e falando, cara, assim, massa. Para mim, trabalhar é muito legal, continua sendo muito legal. E desse lugar, a gente não pode se afastar, porque todo o resto vai virar falso, sabe? Assim, por exemplo, a gente discute internamente, a gente deveria, então, reduzir muito, então agora não precisa mais trabalhar 12 horas por dia numa mesa. Vamos forçar que trabalhe só 4 horas. Eu falo, cara, a nossa essência eu me comprometi a entregar uma missão em 5 dias. Se acontecer uma coisa no caminho e você precisa resolver um negócio, se o time tá tomando mais horas e o time tá tranquilo, né? Porque tem isso, a mesa é sempre um ambiente que as pessoas estão felizes trabalhando ali, porque senão a gente até fala, cara, vai dormir, ou pode ir. A gente não foi 1 ou 2 vezes que um líder de mesa encerrou a mesa, tipo assim, no meio da tarde, porque falou, gente, hoje aí não vai render, vai embora, descansa, a gente volta amanhã, entendeu? Não é uma coisa certa, né, assim, decidida não é a regra, não é o livro da regra. Enfim, então, aqui falando um pouco da essência da mesa, mas voltando à sua pergunta, pra mim é isso, a única coisa que não merece ser flexibilizada é esse lugar onde você sabe, da onde pulsa o projeto que você vai estar fazendo, da onde, né, assim, a intenção inicial. Mas, Bárbara, como se manter conectado à essência, a esse norte, sendo tão flexível assim? Eu acho que é uma questão de parar e se lembrar. Todo mundo, por exemplo, uma das coisas que a gente fala muito é que a gente precisa de 7 minutos com o dono do problema para saber qual é um problema de uma mesa. E muitas vezes, né, no universo da consultoria, né, porque muitos dos nossos clientes nos veem como uma consultoria. A gente mesmo não se chama de consultoria porque a gente se vê como
um formato de trabalho, entendeu? Então, mas assim, a gente é uma consultoria para o mercado, certo? E muitas consultorias falam, a chegar no problema é a coisa mais difícil que tem. E, poxa, tem gente que realmente faz processos para definir, frasear o problema de forma perfeita. Não é a nossa perspectiva. A nossa perspectiva eu preciso de 7 minutos com o dono do problema. Se for 3, tá valendo. Porque o dono do problema, se eu falo com ele, normalmente, né, a pergunta é: como você conta pro seu namorado, pra sua namorada, para o seu companheiro, em casa, seu melhor amigo, sua melhor amiga? Como você conta esse problema para uma pessoa que não... E isso é a essência do problema. E não foi uma, 2 vezes. A gente faz isso com muita frequência, que alguém nos liga para falar assim: vamos marcar uma reunião de briefing, né? Uma reunião para eu te dar a missão. E eu falo no telefone: tá, mas me conta só um pouco, assim, mais ou menos, o que é o problema. E aí eu já chego na reunião com uma proposta preliminar. Claro, vai ter ajustes e tal, porque eu ouvi ainda muito pouco. E às vezes nessa fase não é com o dono do problema. Mas entende, assim, então não é um truque, não é um processo super elaborado, na minha visão, se manter conectado com a sua essência. É simplesmente parar e falar: não, qual é o lugar onde eu realmente sei que o que a gente faz tem valor, o que a gente faz pulsa. Então é essa a dica, bem simples. E como lidar com a pressão, o estresse e o medo na hora do fazer? Porque realmente gera medo. É isso, não é um negócio muito... Não é assim um passeio no parque. É uma caça numa floresta que você nunca andou antes, né? Assim, isso é a diferença. Então, tem medo, entendeu? Entendeu? Eu volto pra casa várias vezes durante mesa, né? 10 anos, não sei nem quantos, tipo assim, deve estar perto de 100 mesas, 80 mesas que eu já fiz na vida. A mesa como empresa tem 240, eu já fiz muita mesa na vida. Todas as vezes, pra não falar todas as vezes, acho que tem 2 mesas na minha vida que eu não voltei pra casa falando com o Sérgio assim: cara, não vai dar certo, essa aí não vai dar certo, nossa, não sei o que a gente vai fazer, a gente não sei o que. Entendeu? Assim, não é e é como lidar, eu acho que é entendendo que essas coisas fazem parte da vida e que elas são parte de entrar numa floresta que você nunca entrou antes. Então, se você quer sair de um lugar onde você tem um problema para o qual não existe solução que você possa simplesmente copiar, certo? Porque se tem uma solução que você fala: cara, posso só copiar? Por favor, né? Assim, não vamos gastar tanta energia vital criando um negócio que já está criado. Mas se não há uma resposta, e eu acho que vai ficando cada vez mais claro também que os contextos, as perspectivas, né, assim, as especificidades são muito grandes num mundo muito complexo. Então, cada vez mais é difícil você simplesmente pegar e copiar, né? Assim, lá nos anos 80, nos anos 90, você fazia o quê? Você falava: cara, deu muito certo isso aqui no Chile, traz no Brasil, e replica para o México, e replica para a Inglaterra. E hoje não tem tanto isso, né? Faz parte. Tem que caminhar aí com um pouco de medo mesmo. E qual a importância da liderança na hora de colocar a mão na massa para fazer esse projeto acontecer? Pessoas são a única coisa numa mesa que a gente tem para resolver um problema. Então, o líder, ele tem uma função muito importante de assim, né, entender as pessoas, né? Você fala: cara, valorizar as pessoas, você entender exatamente, assim, que você não entregaria sem aquele conhecimento, que você não... Né, principalmente, acho que quando você montou um time para um desafio específico, isso fica muito, muito claro, assim, né? Talvez tenha um desafio maior no dia a dia da liderança, se relembrar mesmo também, assim, nossa, o superpoder de cada pessoa do seu time. Senão é fácil a gente começar a atropelar um pouco, né? Falar: cara, essa pessoa não tá entregando, não tá, né? Assim, eu acho que é isso. A mesa ali nos ajuda a ver exatamente o valor de cada pessoa, porque cada uma tem um conhecimento. E eu acho isso fundamental, assim, porque ao devolver várias vezes numa mesa, é engraçado, porque no dia 1 as pessoas se apresentam, aí fica claro que todo mundo ali é muito fundamental. Só que aí chega lá pelo dia 3, 4, quando começa a ficar muito difícil, as pessoas quase esquecem de quem elas são, entendeu? Elas esquecem que, pô, mas você, fulano, está fazendo isso há 15 anos, não é? Que você fala com esse público, aí você começa a lembrar a pessoa do superpoder dela, e tá lá. E aí me faz pensar, você falou do papel da liderança, e aí qual é o papel da autoliderança, né? Desse que esqueceu porque tá lá. Aí conta um pouquinho disso. É interessante essa pergunta, porque assim, quando você é responsável por todas aquelas pessoas, certo? Um líder, ele também é comum também que o ambiente te diga e você, sem querer, entre, né, numa assim. Então,
ninguém está olhando por mim, certo? Então, assim, de repente a gente transforma líderes, assim, quase figuras sobre-humanas. É muito comum no ambiente de trabalho tradicional que o chefe, ele é uma figura um pouco sobre-humana, que deveria ser capaz de ver todas as coisas maravilhosas que cada uma das pessoas que trabalham para ele tem. E ele, assim, ou ela, né, essa pessoa que ocupa este papel, então tem que falar de um jeito perfeito. Então, assim, mas você me chamou a atenção falando de um jeito... E aí fica um lugar falso para a liderança. Porque um líder é só mais um humano, certo? Que também precisa ser lembrado de que, assim, não, então eu tô aqui por quê? E aí, qual é, na minha visão, o grande pilar de um líder? Que é o compromisso. Para mim eu estou aqui porque eu estou muito comprometido com esta solução. Então, a única coisa que você tem, que as outras... E qualquer pessoa, pelo menos na dinâmica da mesa, poderia assumir o papel de liderança desde que se comprometesse absolutamente com a missão. Então, esse é o lugar... Não sei se eu já sou tão boa de verbalizar, né? A mesa tem várias coisas que hoje em dia a gente verbaliza super bem, mas há 10 anos, há 5 anos ainda era. E essa é uma que às vezes eu ainda acho que a gente vacila um pouco, porque ainda dá uma sensação de que a liderança tem um quê de superpoderes, certo? A liderança fala, cara, então não é verdade. Então eu acho que como líder, como autolíder, a coisa que eu tento muito trabalhar é essa ideia assim, cara, tem horas que eu vou estar puta, assim, tem horas que eu vou estar, tipo, assim, nervosa, certo? Eu vou estar insegura. Tem horas que eu vou estar insegura. E aí eu vou verbalizar, entendeu? O que eu tenho que fazer? Tipo, todo mundo tem que saber, entendeu? Todo mundo tem que saber. Gente, assim, agora eu vou ser um pouco brava aqui nessa dinâmica, nesse momento, eu vou ser um pouco, assim, rápido, não consigo mais ficar ouvindo coisas que não são tão importantes para o que a gente tem que fazer, porque, cara, se a gente não avançar aqui, eu corro isso da gente não entregar. E aí, quanto mais eu consigo verbalizar isso, assim, eu estou, assim, neste estado, neste momento, melhor as pessoas entendem e reagem. Eu acho que você está falando de transparência, né? Nesse momento eu entendo dessa forma, assim. No momento que bate essa insegurança, é melhor que todos saibam em que sintonia está cada um ali, para poder, talvez, se complementar de alguma maneira. Faz sentido? Veja como você verbalizou muito melhor. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Bárbara. Você já mencionou que tem uma questão importante de ritualização do método da mesa. Que é todo mundo se situar mentalmente de que ali não é um dia a dia tradicional de trabalho. Eu queria entender por que isso faz diferença e o que isso tem a ver com inovação. Se tem a ver. Eu acho que a gente tenta deixar bem claro, rápido, assim, né, que é um universo específico, né, que a gente precisa, o convite, ele é um convite diferente do que as pessoas chamam de trabalhar, certo? Assim, tem um certo jeito que se trabalha. Então, por exemplo, até essa questão das horas, assim, a gente fala, mesmo do lado dos nossos clientes, né, às vezes quando a gente tá falando, um cliente trouxe um problema, aí a gente vai formar o time a partir do problema. Então, vai ter algumas pessoas de dentro do cliente e de fora, lá do lado de fora do mundo. Não necessariamente é uma pessoa de dentro da empresa do cliente que trouxe o problema. Às vezes eu preciso de pessoa da logística, entendeu? Que eu nem tá lá. Aí, para essa pessoa da logística, o trabalho é um negócio que ela tem um contrato e tal. Eu preciso chamar ela pra mesa em outro lugar, entendeu? Eu preciso falar, sei, tipo assim, normalmente aqui você por exemplo, a pessoa pode ter um almoço decidido de 1h30. Na mesa nem sempre, entendeu? Na mesa, às vezes, uma discussão atrasou, a gente fica lá, uma construção precisa de mais tempo, a gente fala, cara, hoje, gente, 45 minutos de almoço. Sempre com muito cuidado, de novo, time de experiência para garantir que as pessoas estão, né, felizes, trabalhando conectadas, né? Quando eu falo feliz, essa coisa da alegria, do trabalho conectado é muito importante. Então, é isso, né? Essa pessoa vem, e aí, como que eu faço ela entender que é outro ambiente? Se eu falar para ela, se eu falar para as pessoas assim, aqui na mesa funciona assim, você não pode ter hierarquia. A primeira coisa que essa pessoa vai sentir, tipo assim, o CEO de uma empresa, não tem jeito, assim, é uma coisa humana. Se eu te der uma regra, a primeira coisa que você vai fazer é assim, não, claro que tem hierarquia, claro que tem. Eu, né, sou chefe aqui desse pessoal.
Só que se a pessoa entra num ambiente que tem uma mesa posta com todos os materiais são absolutamente simples, zero luxo, zero sofisticação, assim, a caneta mais simples que tem que ter, o caderno, só que tem tudo que você precisa, só o que você precisa. E as pessoas estão sentadas de uma forma muito horizontal. E o CEO tá no meio da mesa, junto com ao lado do moleque de 12 anos, 12 já sentamos uma vez, mas talvez não ali com o CEO, mas sabe assim, tá com a melhor designer do Brasil que tem 23 anos, assim, isso te dá uma outra perspectiva. Então esse ritual de você entrar na sala e sentar numa mesa em que todas as pessoas têm os mesmos materiais, muda o comportamento. É isso que muda o comportamento, não é falar aqui não tem hierarquia. Então a gente tem uma prática, uma busca, né, muito grande por chegar em rituais que consigam entregar as intenções que a mesa precisa. E aí tem todo um time de experiência liderado pela Denise, que é maravilhosa, que, né, constrói essa inteligência de transformar uma intenção que a gente tem num ritual. Então, te provocando de novo sobre a inovação. Você acha que ela tem mais a ver com essa ritualização, com o momento da ideia ou com o fazer? Eu acho que o fazer é o grande... O que é inovar, né? É fazer o que não foi feito, é ser capaz de realmente criar um novo. Então, para mim, é no fazer o caminho da inovação. Ainda que eu também acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com perseguir a coisa da inovação, sabe? Assim, eu acho que a minha perspectiva ela é um pouco mais, assim... Cara, você tem um problema, resolve um problema. Esse problema não tem uma solução no mundo, então você tem que fazer a solução. Eu tento usar pouco o termo inovação, porque senão começa a virar um jargão também, sabe? A gente começa a repetir assim, precisa inovar, sei lá, nem sei se precisa inovar, precisa mesmo. Enfim, então, sabe, pra mim, mas tem a ver com fazer, a coisa de fazer o novo. O que os rituais te permitem é um convite, né? Não é tão fácil. Nós, humanos, temos uma, né, como boa editora da Super, com todos os estudos ali de evolução humana, provam que os humanos querem guardar energia, né? Tipo assim, seu único objetivo, na verdade, mesmo como Homo sapiens, é não morrer. Então, assim, você quer guardar o máximo de energia possível, porque vai faltar, né, o inverno rigoroso vai vir, não vai ter comida, você vai estar na caverna ali. Então, a gente resiste a esse lugar onde não tem a rede de segurança, onde você realmente assim, tem que dar um salto, sabe? Que você tem que passar pela floresta escura. A gente resiste um pouco. Então, o ritual, ele te ajuda a fazer esse convite. E eu acho que ele é o jeito mais eficiente de fazer esse convite. É o jeito mais humano. Porque o jeito da regra, ele não é... A gente não adere muito, entendeu? Então, pra mim, essa é a combinação. E o quanto você acha importante se desfazer dessa noção de que sem uma grande ideia a gente não tem, não vale a pena fazer uma mudança ou fazer uma coisa nova? A maior parte dos resultados de mesa são coisas que você olha e fala assim, nossa, é óbvio que essa é a resposta. É óbvio. Tipo assim, não tem assim, essa busca pelo... Nunca teria pensado nisso, né? Essa não é a nossa busca, assim. A gente fala, cara, a gente tem que ser capaz de dar um passo que é tão conectado com a essência, tão conectado com a verdade, seja daquela organização, seja daquela pessoa, né? Nesse formato de mesas de artistas, na busca de um artista, que você fala, é só isso que podia ter, sabe? Que podia ter sido, faz muito sentido. Então, para mim, claro que há muito valor numa coisa que ninguém pensou. Claro que há muito valor. Eu só não acho que essas grandes ideias, elas nascem exatamente dessa necessidade de resolver um problema. Então, né, assim, quando eu falo, eu sempre estou falando da perspectiva da mesa. Então, da perspectiva da mesa, quando você tem um problema, que você sabe, cara, eu tenho esse problema, ficar esperando uma grande ideia não é o jeito de se construir. Agora, claro que os arrobos criativos, né, no mundo são coisas maravilhosas e jamais diria que eles não têm valor. Bárbara, durante a pandemia, a mesa passou a trabalhar virtualmente, como boa parte, ou talvez a maioria das pessoas passaram a trabalhar e provavelmente muitas vão continuar nesse formato.
Conta pra gente um pouco desses aprendizados, assim, como é que foi essa transformação pra mesa, o que fica e o que sai. Pra gente foi muito grande, né, o impacto, porque a gente fazia, o que a gente fazia era reunir pessoas neste universo, ao redor de uma mesa, que é um símbolo super importante pra gente, né, o nome da nossa empresa. E aí a gente estava fazendo uma mesa, eu estava liderando uma mesa em Nova York de 9 a 13 de março. Foi na semana, dia 11 de março, de 2020, dia 11 de março foi declarada a pandemia. Nesse momento em Nova York estava muito caótico já os hospitais, não tinha como testar, por exemplo, que se você estava ou não com Covid. E uma menina teve febre na quinta-feira, e quando eu cheguei, eu voei no domingo, na segunda, a gente já sabia que um participante que tinha voltado para o interior dos Estados Unidos, ele tinha conseguido testar, ele testou positivo. E aí a gente foi vendo, e nem todo mundo conseguiu testar, mas 12 pessoas tiveram sintomas muito radicais, a gente monitorou 20 pessoas. Eu estava infectada, toda a liderança da mesa estava infectada, e ao mesmo tempo não podemos mais fazer o que a gente faz. Então, pra gente foi muito grande. E eu acho que é interessante entender isso, porque nos obrigou a nos movermos muito rápido. Então, quando a gente... logo que a gente falou, cara, não vai voltar. Pra gente era assim, lá em março, quando a gente achava que quarentena era 40 dias ainda, tinha essa coisa, não, é 15 dias, não, é 40, e depois o mundo vai voltar ao normal. A gente já tava falando, não vai ter mais reunir as pessoas numa sala pelos próximos 5 anos. A gente tava chutando, porque a gente falou, cara, até ter vacina, 5 anos. E aí a gente falou, então a gente vai ter que fazer... entender como isso funciona remotamente. E se não funciona, não fazer mais. Não tinha mais, entendeu? Não tinha mais empresa. Porque o risco de matar uma pessoa, a gente não ia correr mais, né? Quando você de fato monitora 20 pessoas, uma delas com 67 anos, muito mal, numa casa em Chicago, e você tem nenhuma alçada, assim, você não consegue fazer a pessoa, entendeu? Você fala com todos os médicos, e o médico fala, não vai para o hospital. Assim, só vai para o hospital se estiver sem ar mesmo, entendeu? E aí a pessoa, ela não sabe se ela tá sem ar mesmo nessa altura do campeonato, entendeu? Todo mundo acorda falando, eu estou sem ar, quando você tá, né, muito, muito duro. Então, isso pra gente foi muito grande, e a gente falou, então tá, vamos lá. E aí, uma coisa ficou muito clara, de cara, que sempre foi das partes mais importantes da mesa, a comida que a gente servia, sempre foi. E aí a gente poderia ter falado, então a gente vai mandar comida, certo, para as pessoas. E a gente falou, não vamos. Se tem uma vantagem da gente não ter mais que tá todo mundo na mesma sala, é a gente poder trabalhar com as pessoas onde quer que elas estejam. Então a gente de cara matou essa ideia de que a experiência da mesa deveria ser replicada, que ela deveria ser a mesma coisa replicada. E isso foi muito bom pra gente, porque nos avançou. Hoje, por exemplo, um dos maiores desafios quando a gente está fazendo online é presença. Presença é fundamental para você conseguir resolver um problema, né? Você de fato tá ali focado em uma única coisa e só naquela coisa. A gente fala, né, a literatura da onde a gente bebe é a mesma literatura de flow no esporte. Então, assim, uma olhadinha no seu celular tem o mesmo impacto que sair da sala. Que assim, aquele momento que você vai fazer a cesta que você nunca fez antes, na distância que você nunca fez antes, ou o salto no esqui no meio do ar, assim, né? Uma distração, ela te tira do estado de flow, que é o lugar onde a mesa tá tentando levar as pessoas. No mundo real era maravilhoso, a gente pegava o celular das pessoas, colocava na mesa presencial, colocava no saquinho, as pessoas estavam lá, gente. Hoje tem um desafio muito grande, certo? Só que a gente consegue, eu diria, isso aqui tem nenhum embasamento científico, mas a gente consegue, assim, 85% de presença das pessoas, o que é muitíssimo, né, assim, no mundo de hoje. Eu acho pouco, porque bom mesmo é 100%. E o time de experiência da mesa, a cada mesa remota, está testando coisas novas, entendendo coisas novas, jeitos de falar, de ritualizar diferentes pra gente conseguir. Então, a gente já tá, hoje em dia, num estágio dessa investigação muito, muito grande. Então, o resultado é que lá em setembro de 2020, a gente já tinha voltado a fazer mesas, a empresa já tinha voltado a existir, entendeu? Porque a gente ficou num limbo, penso que março, aí aquele susto, março, abril, não fizemos nada, né? Assim, só tomando susto mesmo, pensando, fecha essa empresa, não fecha essa empresa.
E aí, a partir de maio, a gente já tava falando com as pessoas assim, ó, vamos fazer uma mesa remota. No começo a gente falava, tava dando 30% de desconto, a gente ligou para os nossos clientes mais próximos e falou, a gente tem um produto ruim nesse momento, quer fazer? Só que a gente acha que ainda resolve o problema. E foi isso que aconteceu. O método, ele ficou de pé mesmo no formato remoto. Um líder comprometido com o resultado, um grupo que tenha 100% do conhecimento das habilidades que você precisa e uma missão concreta, uma missão que você tem que construir, fica de pé, mesmo no formato remoto. E aí, hoje a gente está fazendo 100% remoto, a gente está desenhando a nossa primeira mesa presencial, um cliente nos Estados Unidos, uma mesa que talvez vai acontecer em janeiro na Califórnia, que deve ser a nossa primeira. E na verdade não, tem uma mesa em dezembro aqui em São Paulo já presencial. Então estamos voltando. Agora, eu acho que a gente vai continuar aí entrando mais até na parte de dicas e práticas. Eu acho que o mundo de novo, abriu mais uma possibilidade. As pessoas que resistiam a trabalhar remoto, elas olham agora e falam, claro que funciona. Então, algumas pessoas vão querer presencial e outras pessoas vão querer remoto. Então, é isso que eu acredito que a gente vai ter, assim. Porque tem horas que, pro time que você quer montar, não faz sentido você ter que voar todas as pessoas para um único lugar, entendeu? Dependendo da missão que você tem, você quer pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E aí, é muito mais caro você fazer com que elas fiquem todas juntas. Então, essa é a minha sensação. E aí, eu acho que o que eu faria esse convite para todo mundo, que é muito difícil você ficar presente num mundo que tem tantas possibilidades, né? Assim, eu sei, a gente sabe que nessa hora que você está ouvindo, né, que nosso ouvinte está aqui nos ouvindo, ele poderia estar fazendo outras 3.000 coisas. E talvez ele esteja fazendo mais umas 2, pelo menos. E isso a gente quer viver todas as possibilidades. Você põe esse tanto de coisa na nossa frente, a gente fala, a gente quer. Então, vai ficar cada vez mais difícil ser capaz de ficar presente. E, para mim, esta é a habilidade que um líder precisa estar praticando. Porque sem ficar presente, você não vai conseguir resolver o problema. Você não vai conseguir dar passos concretos. Você vai ficar muito numa superficialidade, que é um pouco dessa pulverização que começa a acontecer. Então, treinar, e é um treino, porque não é fácil, treinar, parar e falar, cara, eu vou desligar meu celular, porque, entendeu? A gente é viciado num nível, assim, eu falo isso, eu sou, né, assim, eu tenho... Às vezes eu até brinco que a gente criou a mesa para esse remédio de tipo assim, então vamos largar o celular aqui pra gente mesmo, entendeu? Assim, vamos largar a gente o celular. Mas precisa, né? Então, uma das coisas que o time de experiência constrói durante uma mesa é esse entendimento do outro lado para os participantes, que quando a gente pede para você ficar presente, não é um favor que você está me fazendo, é um favor que você está se fazendo. Porque se você não for capaz de ficar presente para, né, entender uma coisa complexa, dar um passo que você está te deixando inseguro, mas você vai lá e dá, você não vai conseguir construir. Então, é esse convite. Eu acho que a coisa mais difícil e no remoto é isso, porque, né, você está aqui, as notificações estão pulando na sua frente. Bárbara, olha que interessante, vou fazer um link aqui. Isso que você está falando tem a ver com um dos primeiros episódios dessa temporada, que foi com o Stephen Little, da The School of Life, que fala sobre atenção plena. Então, é um episódio inteiro que ele fala da importância, a gente conversou sobre a importância da atenção plena e da dificuldade que é. Então, é super bacana você falando sobre isso. Para a gente fechar, quero te perguntar uma coisa. Você falou em alguns momentos sobre a importância da alegria e da felicidade no processo da mesa. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que trabalhou comigo há uns 10 anos, quase isso. Depois de ter trabalhado comigo, uma coisa que tinha sido difícil na vida dela é que ela ficou achando que todo o trabalho tinha que ser divertido, que trabalhar tinha que ser uma coisa feliz, né, no dia a dia. Pensando que isso não é o que se encontra, porque a hora que a gente ouve isso é triste, ao mesmo tempo que foi elogioso, é triste saber que virou uma frustração, pode ter virado uma frustração na vida da pessoa. Queria que você me falasse sobre esse ponto da felicidade, que me parece ser algo essencial da mesa. É interessante, né?
É engraçado, porque, como a gente falou antes, tem outros sentimentos, né, frequentes, assim, na nossa vida. Só que o que eu sinto, principalmente, é que a saída está sempre na alegria, entendeu? Então, quando eu uso essa metáfora de que, às vezes, né, assim, é entrar na mata, né, que você não entrou antes, você não tem um mapa, você está entrando. O lugar onde você tem que se conectar para você encontrar a saída é sempre a alegria. Então, ao mesmo tempo que trabalho gera vários outros sentimentos, fazer mesa gera tantos outros sentimentos. Eu acho que tem quase que, pra mim, assim, não vale a pena você investir a sua energia vital, né? Assim, aqui, o tempo, mas o tempo é muito precioso, mas não é nem a coisa mais preciosa. Ganhei 2 vezes seguidas da Fly no Ô, filho, rapidinho. Você ganhou 2 vezes? Seguidas da Fly no Uno. Deixa eu te contar, eu tô gravando um podcast, então daqui a pouco você volta, tá? Podcast? Vai. É novo? Não, 2 vezes seguidas não é pouca coisa. 2 vezes seguidas, gente. Talvez porque eu seja mãe de 3 filhos. E eu fui ficando grávida junto com o crescimento da mesa. É engraçado, nos últimos 10 anos a mesa existiu e também, né, fui fazendo essas crianças maravilhosas. E poucas coisas são mais deliciosas do que, né, assim, ver um ser humano ali se revelando, crescendo. Então, eu olho e falo, cara, a energia vital que eu tô gastando, ela precisa ser empregada num lugar onde faça sentido, onde haja alguma conexão. Assim, a coisa que me deixa mais feliz, por exemplo, é quando alguém sai da mesa, por exemplo, sabe? Tipo assim, tá lá trabalhando com a gente e fala, cara, eu agora me conectei com outra coisa, eu não tô tão conectada aqui, essa coisa não tá... Cara, então assim, que bom, entendeu? Assim, pra mim é isso, e as coisas são fluidas também, desse jeito, assim, né? Acho que quando você tem esse tipo de perspectiva, e claro, privilégio de poder até pensar dessa perspectiva, né? Assim, mas quando você tem isso, você não sofre muito quando as pessoas falam, eu quero fazer outra coisa, sabe? Tudo faz sentido, porque é o que faz sentido ali para aquela pessoa. E isso, para mim, eu chamo de alegria. Essa capacidade de você se conectar com a coisa e tá colocando a sua energia vital naquilo que faz sentido para você, entendeu? Que dá sentido para sua vida. Porque, né, senão é só, assim, acordar e dormir e fazer o que alguém tá mandando. O que é a realidade de, assim, bilhões de pessoas no mundo, certo? Ao mesmo tempo que a gente consegue perceber claramente o quanto que muitas dessas pessoas que às vezes têm um trabalho, essa coisa que te remunera, que não tá fazendo sentido, vão se expressar em outros lugares, que é maravilhoso, né? Porque aí, assim, é isso, essa combinação de que, cara, né, claro que de novo, eu tenho o privilégio de hoje ter um trabalho que eu olho e falo, cara, o trabalho que eu construí e ele também me remunera, né? Em momentos que não era assim, que eu não estava sendo assim, então eu estava buscando, né? Eu estava tanto buscando o próximo trabalho, quando eu não estava num lugar quanto eu estava tentando extravasar de outro jeito, né? Assim também. Então, acho que esse é o lugar para mim da alegria. É o lugar onde você fala, cara, isso aqui tem que fazer sentido. E aí, navegar um pouco mais, exige um pouco de coragem mesmo, né? Assim, pra quem pode fazer escolhas. Exige uma coragem de você falar, cara, eu parei, isso aqui não tá fazendo mais sentido, eu vou pra cá, sabe? Então, eu faço com frequência esse convite, desde que você tenha escolha, que você navegue com mais tranquilidade por mais escolhas, entendeu? Assim, que não acha que você tem que ficar num trabalho porque tem que ficar, entendeu? Assim, de novo, se você está ali num lugar onde você consegue ver opções, né? E é isso, eu acho que ser mãe me ajuda bastante nessa. E eu já vi muita gente, a gente até tem uma das nossas líderes que a gente adora de paixão, uma pessoa que lidera a mesa brilhantemente, que virou mãe, e quando veio a pandemia ela falou, cara, eu acho que eu não quero mais, porque realmente, assim, eu quero ficar muito mais presente na vida da minha filha, então eu não quero mais 6 vezes por ano desaparecer 5 dias, que é o que a gente faz, né, quando você se entrega desse jeito por uma coisa que em 5 dias você tem que ver uma solução. E aí é sempre uma alegria pra mim, entendeu? Eu olho e falo, que massa, entendeu? Que massa, vai lá. Queria te dar um abraço, assim, que a gente tivesse presencialmente e pudesse, assim, papo muito bom. Acho que é um papo que fecha muito bem
essa temporada que amarra um monte de coisa que a gente vem falando. Adorei, super obrigada. Também adorei muito, muito. Parabéns aí pela trilha e tamo junto. Ao longo dessa temporada do Trilha, a gente falou de sonhar com Siddhartha Ribeiro, de vivenciar com Stephen Little, de futurar com a Bea Carvalho e de colaborar com a Helena Singer. Essas são facetas do processo contínuo do nosso desenvolvimento pessoal, ou de inovação, se você preferir. E vai durar a vida toda. E a gente espera que essas conversas tenham te ajudado na sua jornada e te inspirado a ir em frente e fazer acontecer. Agora é com você. Esse episódio teve produção da Ana Pinho e edição em sonoplastia do Pedro Rodante. Eu sou a Ana Valenzuela e esse é o último episódio do Trilha em 2021. Até o ano que vem.